A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus seja louvado, aleluia. Vamos aqui continuar o estudo do livro de Gênesis, o capítulo é o 9, de 29 versículos, né? Vamos continuar falando desse homem de Deus chamado Noé. Oh, que maravilha! O título aqui do capítulo 9 fala assim, irmãos, aliança, né? Ou algumas bíblias, algumas traduções falam concerto de Deus com Noé. O versículo 1 fala assim, ó. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Irmãos, ordem de Deus para Noé. Era ele, a esposa e os filhos e as suas noras, né? Ia começar ali da geração de Noé tudo de novo, né, irmãos? Alguém fala assim, que não quer dizer que eles eram perfeitos? Não, irmãos. Perfeito só o Senhor Deus. Mas quando nós, pela palavra, a gente pede misericórdia a Deus, busca a Deus. E Deus, no poder dele na nossa vida, irmãos, o poder dele, a Bíblia fala que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a palavra de Deus fala assim, sede perfeito como vosso Pai nos céus é. Isso, biblicamente, nós buscando em Deus, a gente pode conseguir, irmãos, no nome de Jesus. Aleluia. Versículo 2. Por pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, todo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos serão entregues. Tudo, o versículo 3, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, não com sua vida. Fato é, com seu sangue não comereis. Então, os irmãos vê que mesmo aqui antes da lei, Deus, o Senhor, já fala com o homem que não era para ele comer um alimento, né, de um animal, aquela carne com sangue. Era uma ordem, irmãos. Então, os irmãos vê que antes mesmo da lei, disso ser ali firmado esse mandamento, aqui Deus já estava dando esse mandamento para ele. Não era para comer carne sufocada com sangue. Então, os irmãos vê, como a gente falou nos vídeos anteriores, irmãos, a gente vai continuar falando. Tem outras ordenanças que Deus dá ao homem. Quando a gente falou lá sobre a oferta de Caim, né, e Abel, isso é antes da lei, irmãos. Os irmãos vão ver aqui pra frente, né? A gente vai chegar numa parte lá do dízimo, é antes da lei. Então, irmãos, não foi na lei que o dízimo foi instituído, foi antes. Deus já ensinava isso ao homem. Aleluia. E a gente vai chegar lá nessa parte ainda, né? Continuando aqui o versículo aqui, ó. O 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal. Requererei como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um. Requererei a vida dos homens. Versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Versículo 7. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai. Né? A gente vê isso repetindo-se mais uma vez, quando é criado lá no capítulo 1 de Gênesis, no 2, né? Quando ele fala isso para o homem e para a mulher, né? E aqui volta a falar para Noé e sua família aqui. Aleluia. Versículo aqui é o 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos. Versículo 9. Eis que estabeleço a minha aliança convosco, com as vossas descendências. Aliança, irmãos, concerto. Aleluia. Versículo 10. E com todos os seres viventes que estão convosco. Assim, as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. 12. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim, a vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Olha o sinal que Deus vai dar, irmãos. 13. Porém, nas nuvens o meu arco será
por sinal, aliança entre mim e a terra. Irmão, arco, para aí. Mas o povo fala hoje arco-íris, irmão. Íris é algo que no período da história, as pessoas querendo colocar esse nome, irmãos, que é uma entidade. Não tem nada a ver com Deus, irmãos. Colocaram. Deus colocou o arco só. Você vê o arco hoje, irmãos. É o que Deus colocou. O íris é algo que o homem inventou. Uma entidade que existia no decorrer da história, colocaram o nome dessa entidade, íris. Não é. É só arco. É aliança. Quando você olha, dá aquela chuva, né? Você vê o arco que Deus colocou, tão lindo, tão maravilhoso. É um sinal. Com água não vai mais ser destruído, irmãos. Lá em Pedro, epístola, carta universal de Pedro, lá fala que vai ser destruído pelo fogo. É aonde o anticristo passou, até no céu. Esse fogo vai purificar. Aqui na terra, em todo lugar, irmãos. Vai por fogo agora, não é por arco. Não é por água, né? O sinal dessa aliança que Deus faz com a humanidade é o arco, irmãos. Oh, aleluia. Versículo 14. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, de novo, Deus frisando, arco. 15. Então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, todos os seres viventes, toda a carne, águas, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. 16. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, e toda a carne que há sobre a terra. 17. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que é estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Versículo 18 aqui, ó. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão, algumas traduções falam Cã e Jafé. Cão é o pai de Canaã. 19. São elas os 3 filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra, né, irmãos? Ali começou a nascer filhos, filhos e filhos. A terra foi povoando novamente. Foi começando tudo de novo, né, irmãos? Aleluia. Depois desse algo que aconteceu, né, irmãos? Aleluia. O versículo aqui, 20 em diante, tem um outro título que fala assim, ó. Noé pronuncia bênção e maldição, né? Aleluia. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Você fala assim, né? Mas como assim se embriagou? Meu irmão, quando o pecado ele entra, o tempo, tudo foi mudado, irmãos. Antes do pecado era de um jeito, depois abalou toda a terra, atmosfera e tudo. Irmão, o vinho, ele quando ele é tirado ali, né? Aleluia, e colocado, ele não tem, irmãos, não está levedado, não tem álcool. Mas o tempo que ele fica ali esperando, irmãos, ele acaba, o que acontece? Ficando levedado. E esse vinho que Noé toma, acabou deixando ele embriagado. E foi o que aconteceu isso, irmãos. Na mudança do tempo, esquenta demais, esfria demais, esse vinho que Noé foi tomar, de ter ficado ali na espera, ficou levedado, né, irmãos? Por isso que Noé se embriagou. Aí o versículo continua aqui assim, ó. Cão, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. 23. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, porém sobre os próprios ombros de ambos, e pois andando nas costas, o rosto desviado, cobriram a nudez de seu pai, sem que a vissem. Aqui fala de honra, fala de respeito, que eles tiveram pelo pai, coisa que Cão, dependendo da tradução, não teve, irmão. Isso é muito sério. Aleluia. Versículo 23. Despertando Noé do seu vinho, soube o que ele fizera ao filho mais moço, e disse, maldito seja Cã, seja servo dos seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos,
29, todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Irmãos, Noé pronuncia a bênção sobre os dois e sobre Cão, não. Por quê? Por causa da desobediência. Irmão, quando a pessoa entra pela desobediência, é maldição, irmão. O pecado traz a maldição. O erro traz a maldição. A falta de sujeição a uma autoridade que Deus coloca traz a maldição. Mas quando nós entendemos que temos que obedecer, irmão, ser sujeitos, Deus abençoa. A bênção de Deus vem. Aleluia. O milagre de Deus acontece, irmãos. Um sobrenatural de Deus acontece. Irmãos, que algo tremendo. Irmãos, se você entrar no hebraico, no original, alguns chegam até a dizer, irmãos, eu não estou afirmando isso aqui, eu nunca vi isso escrito, irmãos. Alguns que leram me falaram. E só a gente lendo e vendo que o ato de Cã ainda foi pior ainda do que está escrito aqui, irmãos. Pegando do original. Por isso que Noé vai e amaldiçoa seu filho. Irmãos, com outra hora, com mais tempo, a gente vai falar sobre isso aqui. E Deus, né, seja louvado. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmãos, nos ajude aí no joinha. Compartilhe esse vídeo, irmãos. Vamos ganhar almas para o reino dos céus. Amém? A paz do Senhor Jesus.